Alô, confraria, tudo bem com vocês? E aqui estou eu novamente. Ixi, de repente eu apertei aqui sem querer, pensei que tinha encerrado a gravação. Muito obrigado aí àqueles que têm participado, comentado aqui. E é isso, eu digo que o que me motiva a continuar essa jornada aqui nesse canal do YouTube são as participações de vocês, viu? Sempre que eu já gravo pensando no que o pessoal vai comentar, quais serão as opiniões, as explicações. Aqui tem de tudo, né? Tem vezes que são coisas que eu não compreendo, eu exponho, opiniões, o que vocês acham, enfim. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho várias coisas anotadas aqui para ir gravando. Eu quero ver se até domingo, que eu tô mais folgado aqui, eu consiga desenvolver esses assuntos para a gente fazer os nossos bate-papos aqui, viu? E hoje, nesse momento, vem mais um relato pesado aqui. Você que de repente não gosta, não se sinta bem, já deixa aqui em aberto. Se você não quiser ouvir. Mas assim, eu acredito da seguinte forma: como não tem imagem, não vai ter imagens fortes aqui. É só uma narrativa, assim, eu vou narrando aqui pra vocês a história. Mas de certa forma, só de ouvir, né, de ouvir o relato já eu sei que causa. Mas também não é uma novidade, porque esse fato aqui eu já tinha colocado na aba comunidade. Inclusive eu tô até ligando aqui o meu computador. Se não der pelo computador aqui, eu tento pelo celular mesmo. Porque eu sei que vocês devem ter comentado na época lá, mas eu não. Então vamos lá, qual é o assunto, né? Eu já falei, ó, já contei dois casos aí de alunos. Conforme eu disse aí, eu tinha posto um pequeno resumo, muito tempo atrás, do relato de uma professora que ela mandou matar a amante do marido dela. Só que lá ficou muito resumido. Esse relato aqui eu nunca contei, nem lá no meu primeiro canal. E aqui eu vou narrar para vocês assim com mais detalhes essa história. Eu vou me esforçar ao máximo assim para lembrar de tudo, porque é uma história antiga. Foi lá da época da minha adolescência que isso aconteceu. Mas vamos lá. Senhores, quando eu fiz o ensino fundamental maior, que na minha época, lá entre 1996 e 1999, chamávamos de quinta a oitava série. Ainda era muito comum a expressão ginásio, né? As pessoas diziam assim: você tá fazendo que série? Ah, eu tô no ginásio. O ginásio era o período de quinta a oitava série. Eu vi que o governo aumentou aí um ano, né? Hoje temos o nono ano. O primeiro ciclo foi aumentado um ano, são 5 anos. E eu, sinceramente, parece que fez foi declinar. Eu até já falei num conteúdo anterior, parece que quando nós tínhamos o ensino fundamental, nós tínhamos o primeiro ciclo de primeira a quarta série, depois de quinta a oitava, 8 anos no todo. E numa forma assim mais tradicional. A forma de ensinar, os alunos aprendiam mais. Eu, embora já há muitos anos, né, mas... Eita, o barulho aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, eu na segunda série do ensino fundamental, eu já lia e escrevia, pessoal. Eu já sabia ler e escrever. Praticamente eu fui alfabetizado ali no pré-escolar, na primeira série, especialmente, e na segunda eu já lia e escrevia. Eu já escrevia cursivo. Eu trabalho num colégio aqui que eu tenho visto alunos, eu vejo a queixa dos meus colegas alunos concluindo o fundamental, nono ano, que não sabe escrever, pessoal. Não sabe escrever. É um trem assim. Eu até vi aí os comentários no conteúdo anterior, quando eu falei o relato das crianças, e aí teve alguns confrades aqui que botaram assim: Vitor, é porque o governo, o sistema, ele não quer
pessoas bem instruídas, pessoas. Então, assim, eu vi um depoimento em que a pessoa disse que num local em que ele trabalhou, parece que foi onde ele trabalhou, a própria direção da escola ordenava que não era para os professores se esforçar muito. Pessoal, acredite ou não, isso existe. Isso existe. Eu tenho 13 anos que eu trabalho como professor, já lecionei em várias escolas. E isso existe, diretora de escola, coordenadora pedagógica, fazer uma roda e ela orientar os professores para não ensinar. Não é para dar aula, enrole, sabe, enrole, passe filmes, leva para o pátio para brincar, mas não quero saber de professor aqui ministrando conteúdo. Não é para ficar dando conteúdo, não é para estar ensinando continhas, não é para ensinar a ler. Existe, pessoal. Meu Deus do céu, antes eu ficava assim, qual era a explicação que eu achava para isso aí? Eu só olhava por um ângulo, eu olhava muito para o ângulo do narcisismo. Eu pensava assim, essa bonitona, ela não quer que o professor faça um bom trabalho, porque se o professor fizer um bom trabalho, ela acha que ele vai se destacar, ele vai brilhar muito aqui, e aí o carguinho dela que ela acha que é superior, tá ameaçado. Mas eu gostei muito do comentário aí das pessoas no último conteúdo, porque vai além disso. Tem o narcisismo envolvido? Tem, mas vai muito além disso. É uma questão mesmo de sistema. E aí a pessoa até falou um argumento que uns anos para trás eu não aceitaria esse argumento, mas hoje eu aceito. Que foi quando ele disse assim, que por que o sistema ele não quer que o estudante da escola pública ele saia bem instruído. Como que vai ter uma mão de obra barata, né? A mão de obra a ser explorada. Como é que você vai ter as pessoas ali para trabalhar nesses serviços que ganham salário mínimo? Então é preciso que essa educação não ela seja de péssima qualidade para ter essa mão para a pessoa, tipo assim, só passou pela escola, mas dizer que ela teve, olha, eu falo aqui para vocês, tanto no meu ensino fundamental, eita, eu tô fugindo do assunto, mas é porque me vem essa inspiração, como eu tô falando de uma professora, jazinho, eu vou falar dessa mulher, tá? Calma aí, uma assassina, pessoal. Eu vou falar quem era ela em sala de aula. Aqui já é um caso diferente, ela não foi minha colega de trabalho, ela foi minha professora, lá no fundamental, de quinta a oitava, tá? Pessoal, eu estudei de quinta a oitava série, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, eu estudei na escola pública, escola estadual, aqui na minha cidade, escola do estado. E olha, eu falo aqui para vocês, era muito, muito raro dizer assim, hoje eu fui para a escola e teve a quarta aula. Quantas e quantas vezes, de quinta a oitava série eu fiz de manhã, foi os 4 anos pela manhã. E o ensino médio foi à noite, praticamente à noite. Eu lembro que eu comecei o ensino médio de manhã e no meio do ano eu passei para a noite. E ali até eu terminar foi à noite. E não havia diferença. E foi em 2 escolas. Eu estudei aqui no meu bairro. Aqui no bairro que eu moro tem uma escola estadual. E quando eu trabalhei... E depois eu mudei para uma escola mais ao centro. Eu achava que a escola que eu estava aqui do meu bairro não fosse boa. E eu migrei para uma outra, lá no centro, que o pessoal falava que era boa. E a mesma coisa, a mesma coisa. Meus amigos, muitas e muitas vezes aconteceu isso aqui. Eu ia para a escola, tinha vezes que a gente chegava lá, não tinha uma aula. A gente ficava na sala, esperava, dava ali 7h30 e tal, e nós ia lá na direção. Sim, cadê? Aí eu olhava, ia lá no mural, né? Olhava aquele horário. Essa professora aqui não veio, essa daqui não veio, essa aqui não veio. Não, vocês podem ir embora. Não vai ter aula hoje, não. Ou às vezes vinha uma professora, às vezes só ia ter uma aula. Eu não, acredito que muitos dos senhores aqui que me ouvem se recordem do famoso subir horário. Quem lembra disso? O subir horário. Aí, por exemplo, só tinha a professora ou o professor que ali estava, tipo, o horário dele era a quinta aula, a quarta aula, só uma aula mesmo. Aí a diretora chamava aquela professora e falava, olha, eles estão com 3 aulas vagas aqui, porque o professor não veio trabalhar, então sobe esse horário aqui. Aí aquele professor levava um livro, parece que eles já vinham até preparado, combinado, às vezes trazia um papel já escrito, fosse uma aula de história, de geografia, se tivéssemos o livro, aquela professora ia lá na sala e dizia assim, ó, eu tô na turma tal,
e me foi pedido aqui para subir essa aula, subir esse horário. Vocês vão copiar essa página aqui do livro. Então, fulano, quem é bom para escrever aqui no quadro? Aí dava o giz ali, escreve aqui para mim no quadro, passa essa atividade aqui no quadro, eu vou estar lá na outra sala. Quando bater o sino, o sino que a gente chama era a sirene, tá? Quando bater a sirene aí, você leva lá meu apagador e o papel lá, o livro, e me devolve lá e pronto. Aí rodava uma folha, não fazia nem chamada, era uma tal de uma folha de frequência. Rodava ali uma folha, todo mundo assinava o nome e entregava para a professora, que era a frequência. E eu falo aqui para vocês, quando eu terminei o ensino médio, eu passei num vestibular. Mas sabe, assim, eu ali com meus 17, 18 anos, eu tomei consciência de uma coisa. Eu fui a pessoa, conforme muitos aqui, muitos que me acompanham já há bastante tempo, sabem do meu histórico aqui, assim, que eu vim da pobreza. Então, um pai e uma mãe pobre. Uma vida difícil. A única saída, meus amigos, foi a única saída que eu enxergava para sair daquela situação de extrema pobreza, foi no estudo. Eu pensava, é só o estudo. Eu não tinha. Hoje eu até imagino que tem outras formas. Hoje você pode, de repente, criar uma ideia, empreender de alguma forma, né? Fazer alguma coisa legal aí que dá dinheiro. Às vezes eu conheço pessoas que não têm estudo, mas eu não tinha essa mentalidade. O que era introjetado por todos os lados era, tu quer ser alguém na vida? Estude. Você quer, então, e assim, eu acho que a pessoa que estuda, se ela faz um bom preparo, não é perdido. Por mais que você empreenda, não é perdido aquilo que você estudou. É cultura. Você se torna uma pessoa mais culta. Você se torna menos fácil de ser manipulado. Estou falando disso. Eu digo para as pessoas assim, olha, se você puder fazer um curso superior, faça. Não é perdido. Você absorver aquele conhecimento, por mais que não exerça. E eu pensei, eu falei, caramba, eu não vou ficar confiado só no que a escola me passa, não. Eu não vou ficar confiado só nisso aqui. E ali, durante aquele percurso do ensino médio, eu tirava xerox, eu pedia livro emprestado. Eu era direto na biblioteca pedindo livro emprestado. Nos momentos livres que eu tinha, eu estava ali agarrado naquele livro, estudando português, estudando matemática. E eu não fiz, o meu vestibular não foi aquele vestibular mega concorrido como medicina, direito, né? E tantos outros aí, que era concorrido na época. Foi um curso de licenciatura que há mais de 20 anos atrás era concorrido, porque eram várias cidades que concorriam para essas vagas que tinha, por coincidência, foi aqui na minha cidade. E eu corri atrás. Então é o que eu falo, pessoal. Aqui, a gente vive num mundo, especialmente aqui num país, que é cada qual por si. Eu sempre tenho dito aqui, não fique nutrindo ódio de político, ou tendo expectativas em político, tenha expectativas em você mesmo. Corra atrás das oportunidades, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, principalmente nós homens. Está na pobreza, está numa vida financeira difícil, corra atrás, não espere que vai cair do céu, que alguém vai ter pena de você e vai te dar de graça alguma coisa, ou que governo vai te ajudar. É você mesmo que vai ter que arregaçar mangas. E olha, existem os caminhos fáceis, né? Existem os caminhos fáceis, o mundo do crime, do tráfico, da prostituição. Mas não compensa, é o que eu sempre falo. Um dia a casa cai, meus amigos, um dia a casa cai. Eu tenho visto aqui na minha cidade tantos jovens. Ontem, olha, para vocês terem uma ideia, ontem quando eu dormi um sono aqui de tarde, eu tava de folga, e aí eu fui olhar o WhatsApp quando eu olhei no grupo, um tiroteio num bairro. Aqui tem um bairro na cidade, já é muito raro eu andar nesse bairro, que eu tenho medo de andar para lá, que eu sei que o tráfico tá entranhado lá. Aí a pessoa já foi lá e fez uns registros, né, assim, do que aconteceu. Chegou 2 homens numa moto lá, deram 15 tiros. Alvejou 3 rapazinhos novos. Um morreu na hora e 2 foram levados para o hospital. Tráfico, meus amigos, tráfico de drogas. Rolo do tráfico aqui direto morre. É só rapaz novo. Meninos assim, entre 15 e 20 anos. Maioria nessa faixa etária. Por isso que eu falo, não compensa. Não compensa, sabe? Percorrer esses caminhos, porque você vai ter a vida abreviada,
não vai ter sossego, não vai ter paz. Olha, eu ralei muito. Para mim foi bem mais sofrido, né? Assim, da forma que eu escolhi fazer. Mas aqui estou eu, ó, tô caminhando aí para os 40 anos, trabalhando. É uma missão árdua, mas assim, durmo com a consciência em paz, vivo no meu sossego, não tem ninguém atrás de mim aqui, não tem traficante nenhum atrás de mim querendo me matar. Então é isso. Quando eu estudava, era desse naipe, assim, essa dificuldade. E não é diferente hoje não, meus amigos, não é diferente. Acho que aqueles poucos professores que queiram trabalhar melhor é até difícil, porque sofre até perseguição, retaliação, o próprio sistema é contra. Mas vamos lá, meus amigos. Quando eu estudei de quinta a oitava série, eu tive uma professora que eu vou dar um nome aqui para ela. Eu vou chamá-la aqui de Irenice, tá? Imagine assim, o nome dela é um nome parecidinho com esse aqui, mas diferente. Aqui eu não vou poder botar não, porque, como se diz, o mundo é pequeno, né? Meus amigos, quem era a Irenice? A Irenice, lá em meados dos anos 90, ela era uma quarentona. Ela talvez fosse ali uma mulher já dos seus 46, 45, 46 anos, mais ou menos. Uma mulher negra. Ela não era. É aquela negra. Eu não sei nem como. Porque tem um negro que ele é preto. Ele tem a cor da pele preta. Ela não. Aqui a gente chama uma expressão engraçada. A gente chama assim, que é um negro mais descascado. Porque é uma pele morena. Assim, ela é negra, o cabelo bem crespo, mas não era aquela negona preta mesmo, sabe? Acho que vocês entenderam aqui. E eu não achava ela feia na época. Até hoje, ela não é uma mulher feia, pessoal. Assim, fisicamente falando. Eu até achava ela bonita de rosto. Ela era fortona. Ela tinha assim, aquele quadrilzão largo, a cintura fina, aquele quadrilzão largo, peitão, pernona. Ela, assim, você olhava, era um corpo sensual, o dela. E eu achava que ela se vestia muito elegante. Ela gostava de usar uns vestidão assim estampado, aqueles vestidos batendo lá no meio das canelas, assim cortado aqui dos lados. Tinha um corte que vinha até no joelho aqui, de um lado do outro. Era saias longas, vestidos. Era muito difícil eu vê-la de calça. Você olhava assim, você jurava até que ela fosse uma mulher evangélica. O cabelo muito bem penteado, feito aquele, eu chamo o cocó, né? Feito aquele cocó aqui. Tinha vez que ela usava a famosa filó, parece um pedacinho de cortinado brilhoso aqui em cima. Ela se arrumava bem, passava uma maquiagem, um batom, salto. Sempre ela vinha trabalhar de salto. O que eu achava mais bonito nela era as pernas. Ela tinha umas pernonas grossas, sabe? Aquelas colchonas bem. Ô, meus amigos, mas o que ela tinha de... Assim, se por um lado ela era bonita fisicamente... Ah, e detalhe, casada. A gente via ela com aliança no dedo. Casada, mãe de filhos. Eu falo que às vezes ela comentava que tinha filhos. Mas assim, se ela era bonita fisicamente, a sua personalidade, a sua pessoa era horrível. Um ser humano horrível, grossa, estúpida, arrogante. Assim, não foi uma das pessoas boas por quem eu passei na minha fase de estudante. Eu acho que se fosse nos dias de hoje ela ia se encrencar um pouco, mas naquele tempo tinha aqueles conchavos com diretora de escola. Eu até deixei um vácuo aqui, né? Eu sei que muitos poderiam perguntar assim, Vitor, mas por que esses professores faltavam tanto? Conchavo com diretor de escola. É aquele esquema de puxação de saco, aí falta, não vem trabalhar, a diretora bota os paninhos mornos ali, é minha comadre, é meu compadre. Até hoje isso rola, eu vejo gente lá na escola... que falta, meus amigos, falta. Principalmente os concursados. Os concursados eu ainda percebo que eles ainda cumprem mais a rigor ali. O pessoal fala assim, que o concursado aqui tem mamata, né? Deixa o concursado ficar pisando na bola, dando cano no serviço, para ver se ele não é submetido a um PAD e vai pro olho da rua. Agora, servidor temporário, o temporário ele tá aí por um QI. Ele entrou através de indicação política, então ele deita e rola. Enquanto eles mesmos falam, enquanto o meu político estiver no poder, eu estou garantido aqui. Ninguém me tira, eu trabalhando ou não trabalhando. Quantos contratos eu já vi trabalhando na educação que ou não vinha, às vezes vinha de 15 em 15 dias, ou às vezes quando vinha, mas não trabalhava.
Não trabalhava, não fazia assim, o que precisava ser feito, ainda fazia era falar. Ela disse, eu tô aqui só para livrar meu salário no final do mês. Eu venho só bater o ponto, cumprir o horário e não estou aqui para trabalhar. E não venha mexer comigo não, que eu sou protegida. Eu sou protegida de fulano de tal e ninguém me tira daqui. Aí só sai quando aquele político sai do poder, né? Se perder a eleição, alguma coisa assim, aí sai. Mas a gente chama, tinha um nome, o pessoal chama muito, é o cabide de empregos, tem outro nome também, é o contrato debaixo da asa, né? Fulano tá debaixo da asa de alguém, tá protegido ali, né? É intocável. E aí era desse jeito. Uma vez eu conversei com um professor, ele já é antigão aqui, que ele confessou um dia pra mim, ele falou, cansei de faltar, matava 2 semanas de serviço, eu ia passear, visitar meus parentes, em pleno período de aula, a diretora da escola era minha peixa, ela era minha peixa, eu só ligava pra ela, eu não vou vir esses dias, e aí, quando eu chegar, eu assino o livro aí de ponta e tá tudo certo, tá? Meus amigos, como é que vai pra frente? Como que vai pra frente um país funcionando desse jeito? É difícil, né? Eu gosto muito, assim, eu acho muito boa a estabilidade do serviço público, mas eu sou um defensor de que a lei tem que ser cumprida. Ainda digo que para o concursado ele já tem mais, ele tem mais medo do que o contrato. O concursado ele sente medo, ele trilha no caminho correto para não perder essa estabilidade, né? O contrato não, ele já sabe que de todo jeito ele vai sair dali mesmo. Seja breve ou que demore, ele vai sair, ele não vai ficar toda a vida lá. Aí muitos não estão nem aí, é só ganhar o dinheiro mesmo e foda-se. Perdoe minha expressão aí. Essa mulher, na época, ela era uma professora contra. A maioria na época que eu trabalhei, ou na época que eu estudava, era contrato. Ela vinha da aula, era assim aquela maior ignorância, já desde o primeiro dia de aula, ela dizia assim na sala. Eu vou tentar lembrar aqui alguns comportamentos dela em sala de aula. Me lembro, ela deu aula para mim de quinta a oitava, mas era assim, tinha ano que ela ficava, por exemplo, era ciências e história. Aí outro ano ela trabalhava, por exemplo, artes e religião. Aí outro ano ela já pegava, eu sei que ela deu aula de matemática para mim na oitava série, foi só esse ano, na oitava série ela deu aula de matemática. Por quê? Ela nem curso superior ela tinha. Ela tinha aquele magistério do nível médio e pegava qualquer matéria, qualquer disciplina ali que desse para ela pegava, catava ali uns livros e fingia ali que sabia aquele conteúdo e dava aula. Por isso que ela era grossa, por isso que ela não queria que ninguém questionasse. Mas ela bancava a sabe tudo. Eu me lembro na oitava série, no primeiro dia de aula, ela chegou de cara amarrada na sala e já falou um monte de desaforo para nós. Pior que eu não estou lembrando exatamente as palavras não, me lembro dela dizer assim, olha, eu não estou aqui para ser amiga de ninguém. Ela falou, não estou aqui para ser amiga de ninguém, não sou amiga de aluno, não estou afim, não pouco me importa se vocês vão gostar de mim ou não. Aqui eu estou aqui só para ministrar o conteúdo de matemática e é você que vai ter que ralar, você que vai ter que se virar para aprender, corra atrás para aprender. Porque eu não vou ficar aqui pegando na mão de aluno. A gente se assustava, eu mesmo assim, eu tinha o quê? 14 anos na época, assim, eu via aquela mulher falando daquele jeito assim, chega a me dar um frio na barriga. Eu sentia medo dela. Eu lembro assim que no primeiro dia de aula, o que ela fez? Ela foi no quadro e passou 2 questões. Para você ter uma ideia do quanto. Deixa eu tentar lembrar, cara. Eu tinha essa questão de matemática que ela botou no quadro para nós escrever aqui. Ninguém deu conta de fazer aquela questão. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou pausar aqui e buscar na minha memória se eu lembro dessa questão. Eu vou tentar reescrever e vou ler essa questão e ver se alguém aqui que está me escutando conseguiria fazer essa questão. Só um momento. Incrivelmente, meus amigos, eu lembrei, só que eu só lembrei de uma. Eu sabia que era só uma, era 2 questões, mas uma já tá no mar do esquecimento já. Ela passou esta questão aqui no quadro. Esse fato foi marcante, que eu decorei essa questão. Ela botou assim, ó. Seja X o número de fumantes. Se 3 em cada 4 fumantes deixarem de fumar, o número de fumantes será. Aí ela botou, vamos lá, é aquilo que eu já falei para vocês, é a famosa sondagem.
bora. Eu já fiz muito isso aí, passar umas questãozinhas no quadro, num papel impresso, tentem resolver isso aqui, eu quero ver o que, que vocês sabem disso aqui. Ela passou essa questão e mais uma outra lá. Eu lembro que foi 2 problemas que ela botou. Meus amigos, ninguém deu conta de responder. Eu tô até aqui com a caneta na mão. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho a menor ideia. Olha, eu sou graduado em matemática. Eu nunca dei conta de fazer essa questão. Eu até deixo o desafio aqui. Se alguém souber aí, bota nos comentários aí como é que resolve. Eu sei que ela botou essa questão e nós ficamos ali naquela cadeira quebrando cabeça, meus amigos, tentando responder essa questão. E ninguém deu conta, e ninguém. Era 2 aulas seguidas, 2 aulas de 45 minutos. Eu sei que aí de hora em quando ela dizia assim: Mas eu não acredito que vocês não estão dando conta de fazer uma questão dessa. Eu não acredito, eu dei essa questão ontem, na sala ali da 7ª série. Em 5 minutos a turma, todos os meninos lá resolveram, e vocês, uma 8ª série, não souberam responder essa questão. Não deram conta de fazer isso aqui. E aí ninguém deu conta. Depois ela foi lá no quadro, ela respondeu depois lá. Só que eu não lembro. A resolução que ela fez eu não lembro. Um trem sem pé nem cabeça. Sabe o que é você ver a pessoa fazer a conta lá e mesmo assim eu não consegui entender? E a partir dali, pessoal, ela ministrava. Eu vou dizer como é que era a ministração de aulas de matemática dela. Era seminários. Todo bimestre tinha o seminário era o tal do que a gente chama trabalho, né? Apresentar um trabalho. Ela dividia, ela dava um tema, aí mandava os grupos, né? Cada um vai apresentar, você vai explicar no quadro, olha, conjuntos, potenciação, esses assuntos tudinho. Em vez dela ir pro quadro ensinar pra gente, ela botava pra gente fazer trabalho. Aí nós tínhamos que pesquisar, ir pro quadro, ali tentar explicar como é que faz aquela conta. Aí ela pedia, olha, cada grupo, quando apresentar o trabalho ou seminário, aí você vai rodar uma lista de exercícios na sala e vocês vão ajudar os seus colegas a fazer aquelas questões. Muito raro que ela ia no quadro, às vezes tinha dia que às vezes uma revisão, tava perto da prova, às vezes ela passava um questionário na lousa, dizendo ela que aquilo era uma revisão. Quando alguém questionava, quando alguém dizia para ela que não estava entendendo, que não tinha entendido, ela xingava a gente dentro da sala. De delinquentes, de burros, vocês são um bando de burros, delinquentes. Olha, ela dá. Porque assim, o professor por hora aula, ele ministra aula em várias turmas, né? Eu lembro que de manhã tinha 2 turmas de EJA, naquela época, que já chamava-se. Era terceira etapa, quarta etapa da EJA. E essas turmas eram de pessoas adultas. Pessoas de 30 anos, 40 anos que vinham pela manhã, não sei nem como é que aquelas pessoas davam conta de vir. Era mulher. Mas tinha uns gatos pingados lá de homens. Ela tentou fazer isso nessas turmas de pessoas adultas e houve reação contra ela. Pessoas foram denunciar ela na diretoria regional de ensino, vou chamar assim, né? Que tem. São várias diretorias regionais de ensino espalhadas no estado. E ali eu sei que um dia ela chegou na sala. E como essa turma denunciou, já tinha gente na minha sala pegando essa ideia de denunciar. E ela foi, um dia ela falou, olha, a 8ª série tá suja comigo, vocês estão sujos, eu tô sabendo aqui que vocês estão querendo me denunciar, diz que vão me denunciar em tal lugar. Um grupo de mulheres ali da outra sala já me denunciou, mas eu só tenho a dizer o seguinte, estão querendo me derrubar, mas não vai me derrubar, o meu contrato foi assinado em Belém. Eu tenho muitos anos de contratado aqui, ninguém vai me tirar assim, não. E ela dava uma de poderosa, sabe? Ela sempre mantinha aquela pose. Eu não gostava dela, meus amigos. Sabe o que é aquela pessoa assim que eu suportava assim, tava ali dentro da sala. Ela não ensinava, ela não dava aula, ela era grossa. Eu nunca tive coragem de fazer uma pergunta para ela. Então assim, acabava que com esse negócio dela passar esses seminários, ela mesmo facilitava para a gente não ficar com nota baixa. Uma média 5. Aí bastava fazer o trabalho ali, tirar uma nota mínima ali na prova, já estava aprovado. E era esse o método que ela dava aula. Senhores, mas vamos lá. Quando chegou ali, no ano de 1999, mais ou menos no mês de setembro, por volta do mês de setembro,
Na verdade, deixa eu pegar um pouquinho antes. Eu acho que vamos colocar aqui foi assim, ó, entre agosto e setembro daquele ano. Lá, essa escola que eu estava estudando era uma escola nova. Era uma escola que tinha pouco tempo que tinha sido inaugurada. E ela era muito aberta, sabe? Muito, muito aberta assim as salas. Hoje essa escola ela foi praticamente demolida e reconstruíram ela. Mas eu lembro que na época ela era praticamente de madeira. Tinha umas paredinhas assim feitas de tijolo, com o tijolo virado assim, ficava, você via os furos do tijolo. Tanto que muitos meninos botavam bilhetinho, botavam coisa ali por aqueles buracos. Mas assim, pessoal, eu acho que não dava 1 metro de altura. Aí dali pra cima era uma janelona de madeira, assim, aquelas folhas de madeira que a gente destravava o ferrolho e puxava. Pessoal, a sala ficava completamente aberta. Aquilo com o tempo, os meninos de tanto. Menino tem. Aluno, muitos alunos têm o ímpeto da destruição. Aquilo ia quebrando, ia arrancando ali aquelas dobradiças da janela que ia ficando tudo aberto. Você passava no corredor, você via todo mundo ali. Professor dando aula. Ali, se alguém quisesse agredir, pegar uma pedra, uma coisa e jogar no aluno, facilmente, porque era muito aberto. Muito, muito aberta a sala. Todas as salas. Foi se destruindo. Não estou dizendo para vocês que chegou um ponto, a madeira foi estiorando, aí teve que demolir essa escola. Atualmente ela foi reconstruída, toda fechada, até porque, pelo menos aqui no estado que eu moro, todas as escolas são climatizadas. Tem centrais de ar, então tem que ser bem fechada as salas. Construída, rebocada, as paredes, pintada, enfim. Mas não era essa realidade lá dos anos 90. E eu lembro assim que era muito comum, aliás, não só as salas de aula, como todos os ambientes ali daquela escola. Sala dos professores era nesse formato, a cantina, o refeitório, tudo muito aberto. E era, às vezes eu dava ali o intervalo, quando a gente tava. Quantas vezes a gente ficava de aula vaga? Às vezes eu ficava o primeiro horário todinho, aula vaga, porque, igual eu falei pra você, não, só vai ter uma aula daqui a pouco. O segundo horário, o terceiro horário. E eu ficava pairando ali pelo pátio, pelo corredor. Às vezes, eu era muito curioso, eu gostava de ficar ali perto da sala dos professores, às vezes ficava professores ali dentro de aula vaga, igual eu fico hoje. Vocês veem que eu gosto de contar histórias aqui quando eu tô na sala de professores. Sempre tem 2, 3 professores ali de horário vago que fica ali organizando suas aulas, enfim, corrigindo prova. E de repente eu ficava por ali, acabava que eu escutava a conversa. Muitas vezes eu escutei fofoca de professores ali, sabe? Rolo de confusão de aluno em outra sala, e se reuniam para tratar do assunto. Enfim, eu acabava ali, ó, o ouvidinho estava atento ali, escutando. Eu ficava muito atento. E eu lembro, pessoal, que nesse período ali do mês de agosto a setembro, umas 2 vezes eu vi essa Irenice, essa professora aqui, desabafando com mais 2, 3 professoras ali. E o que era o desabafo? De que o marido dela tinha uma amante. E aí ela falava assim, aquela desgraçada, aquela infeliz, sabe? Mas ela vai ter o que é dela. Eu tenho tanto ódio daquela infeliz, mas eu tô sabendo que o meu marido tá construindo uma casa para ela. Tá construindo uma casa para ela, mas veremos se ela vai morar nessa casa. E aquilo assim, ela, igual eu falei, por umas 2 vezes eu vi ela desabafando com as outras professoras que esse marido dela tinha uma amante. Isso era na sala de professor, às vezes era no corredor. Às vezes, pensa assim, naquela troca de professores, isso aí a pessoa, tem gente que tem a língua, a gente fala que tem a língua grande, né? Fala demais, ela acabava falando demais. Até que houve um dia, tipo assim, ela estava na minha sala, dando aula, e essa escola ela tinha 3 pavilhões grandes, 3 pavilhões de sala. O pavilhão que eu estava estudando era no último e era só a nossa sala. Tipo assim, tinha essa sala que era a primeira, no corredor, aí tinha mais umas 5 salas para trás, mas aí não tinha. De manhã não funcionava estas salas. Ela, quando tocou ali o sinal, ela pegou a bolsa, pegou os livros dela e saiu, e a outra professora já estava na porta. E às vezes a gente saía ali entre uma aula e outra, os meninos saíam da sala, corriam no bebedouro para tomar uma água, aí depois rapidão voltava para a sala. E eu lembro que eu saí e ficava do lado da porta, assim, do lado de fora.
da sala e ela bem aqui, abraçada com o livro dela, a Irenice, conversando com a outra. E eu escutei quando ela falou assim para essa professora: Pois é, amiga, eu fui lá ontem, sabe? Eu fui lá ontem, atrás da vagabunda, daquela ordinária, sabe? Eu sei, ela já tá morando, meu marido construiu, você acredita? Meu marido construiu uma casa para ela lá no bairro tal. Mas ontem eu já tô sabendo da rotina dela. Eu tô sabendo da rotina dela. E eu fiquei esperando lá, depois do horário, foi de tardezinha ontem aqui, depois do horário da aula, eu fiquei lá, fiquei na esquina esperando. Quando ela passou, eu peguei por os cabelos, rodei com ela por os cabelos no meio da rua, dei tanto tapa na cara daquela vagabunda e eu já deixei avisado. Meu marido construiu, né? Meu marido, pelo que ela contou, pessoal, que a casa, ela falou, a casa não tá pronta toda ainda. A casa só tá levantada as paredes, ainda nem não rebocou, não tá arrumada, não murou ainda. A casa tá só tem uma cerca na frente, uma cerca de madeira, mas ela já tá ranchada, ela já tá morando lá. Pois é, eu dei-lhe uma surra ontem e falei pra ela, meu marido construiu, né? Tu conseguiu mesmo o que tu queria, ele construiu a casa. Mas tu pode escrever o que eu tô te falando hoje aqui, tu não vai morar nela, vagabunda. Você não vai morar nessa casa aqui. É só isso que eu tô te avisando. Ou tu sai da vida do meu marido, ou tu larga meu marido de mão, some daqui, ou tu vai ver do que eu sou capaz. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz e tu vai ver se tu vai morar nesta casa aqui. E outro detalhe que ela disse que a mulher estava grávida, meus amigos. Ela falou, ela tá grávida, ela já tem um filho, ela tem um filho do meu marido e tá grávida de outro. Mas mesmo ela grávida, eu bati. Dei uma surra pra ela criar vergonha na cara dela. Pra ela esquecer marido das outras. Pessoal, isso ela falando, meus amigos, ela falando assim, chega às veias do pescoço e engrossava. Ela falava assim que os dentes rangia de tanta raiva. A gente sentia a raiva dela falando dessa situação do marido, né? Meus amigos, bote aí outubro. Mas um mês e pouco depois, quando foi um dia, rodou a notícia na cidade que uma mulher grávida, já perto de ganhar neném, uma mulher dos seus 8 meses já de gestação, foi assassinada a facadas à noite, na frente da casa. E aí, quando houve essa morte, adivinha quem foi a primeira suspeita que a polícia foi atrás? A justiça foi atrás dela, a Irenice. Foi intimada, ela teve que comparecer várias vezes na delegacia, teve que ir para o Ministério Público, acho que a família da vítima deve ter representado queixa contra ela. Meus amigos, matou a mulher e a criança, que estava na barriga, né? No caso, o bebê que estava na barriga. Por isso que eu falei que essa que é a parte pesada, né? Muito pesada do relato. Essa mulher foi assassinada e aí ela foi intimada várias vezes a prestar depoimento, teve que arrumar advogado. E aí, se eu já escutava essas conversas antes do crime acontecer, quando esse crime aconteceu, aí é que ela conversava mesmo. Ela conversava, ela chegou a comentar isso até em sala de aula, falava com o pessoal na sala de professores. Por várias vezes eu vi ela se fazendo de vítima. Ela dizia, aí ela demonstrava aquele olhar assustado e dizia assim: gente do céu, mas não é possível que vocês estão acreditando numa coisa dessa. Não, realmente, eu dei uma surra nela, eu ameacei porque eu estava com raiva. Qual é a mulher que tendo seu marido não fica com raiva de saber que tem uma safada sendo amante dele? Mas eu não sou mulher pra isso, pessoal. Deus me livre, eu não sou mulher pra isso, não. Falei essas coisas. O que aconteceu, pessoal? Por que ela foi chamada lá na polícia? Porque no dia que ela bateu na grávida, foi à luz do dia, no meio da rua, pessoas pra lá e pra cá, as pessoas na frente de suas casas presenciaram. E foi aquela baixaria, ela gritando, ela ameaçou. Então, assim, quando houve o crime, várias testemunhas apontaram ela. Testemunhas apontaram. Ela já vinha ameaçando essa mulher de antes. Certeza ela deve ter... Isso já tinha informação, talvez por parte da família. Ela foi a suspeita número 1 desse crime. Suspeita número 1. Aí ela contava, o delegado me chamou lá para me ouvir. A promotoria, o inquérito já foi no Ministério Público. Eu estou sendo a primeira suspeita de ter matado ela, porque ela realmente era amante do meu marido, e a gente já tinha tido essa discussão, eu já tinha agredido ela, mas não passou disso, gente, não passou disso. Jamais eu ia ter coragem de matar essa mulher, fazer alguma coisa contra ela. Eu sei, pessoal, que a gente finalizou o ano, ela não foi presa,
Por fim, a justiça não descobriu quem foi que matou. Ninguém sabia quem tinha dado essas facadas nessa mulher. Certeza a outra criança, né? O menino, eu não lembro. Eu falei que foi menino, né? Mas tá ecoando aqui na minha memória que não era menino, era uma menina. Era uma menina que ela tinha. E ao que se sabia, o marido bancava essa amante. Ele construiu a casa, ela funcionária do Estado, o marido dela também era funcionário público, dessa professora. E os filhos desse casal já grandes, filhos já bem crescidos. E ela conseguiu se safar, meus amigos. Ela conseguiu se safar, não deu nada. Ela continuou dando aula normal até o final do ano. Depois eu saí dessa escola, fui fazer o primeiro ano do ensino médio no outro colégio. E às vezes eu passava de bicicleta ali pela avenida ali. Quantas vezes eu vi ela saindo ou entrando dentro da escola, normalíssima. E naquele tempo eu pensava assim, eu digo, deve que a investigação não viu nada. Eu até cheguei a duvidar de, não, talvez não tenha sido ela não. Não é possível, uma funcionária do Estado, né, trabalhando numa professora, fazer uma coisa dessa. Eu fiquei assim naquela dúvida. Podia ser como podia não ser. Pessoal, olha, vamos lá, era 99, né? Vamos contar aqui, ó, passou o ano 2000, 2001, 2002 eu terminei o terceiro ano do ensino médio, 2003 eu entrei na graduação. Aí eu fiz um ano do curso de ciências. Por razões que aqui não vem, eu vou pular essa parte, eu acabei desistindo desse curso de ciências e passei em outro vestibular para o curso de matemática. E fui. Aí em 2004 eu iniciei a licenciatura em matemática. Quando eu iniciei esse curso, em 2004, eu acho que mais ou menos ali em 2005, eu fui testemunha de uma conversa. Naquela época, aqui no Pará, estava tendo, eu não sei o que tinha a ver essa palavra, mas o Estado ele fez um chamado consórcio, chamava-se Consórcio de Professores. Como é que era isso? Muitos professores que estavam há décadas, né, dando aula, não tinha graduação, não tinha a licenciatura plena. E já havia, eu acho que foi naquele decênio, né, o decênio da educação, estabeleceu-se que não era mais para ter nenhum professor em sala de aula sem o curso superior, sem a sua licenciatura plena. E aqui, então o governo ofertou. Ele ofertou o curso de férias. A pessoa ia fazer um curso na área que ele quisesse. Podia ser a área que ela estivesse atuando. Como essa Irenice, ela atuava muito na matemática, então ela optou para fazer esse consórcio de professores para fazer o curso nas férias. Era mês de julho e janeiro. Julho e janeiro ela ficava na mesma instituição que eu estudava, instituição pública. Como é que eu via? Por que eu estou falando que foi, na verdade, foi ali... Agora eu estou lembrando a data exata, foi janeiro de 2006. Por quê? Em 2004, eu fiz o ano todinho, o primeiro ano da licenciatura, eu não reprovei nenhuma matéria. 2005, eu reprovei 2 módulos. Eu fiquei reprovado, eu reprovei álgebra linear e cálculo 1. Eu fiquei nessas 2 matérias. Álgebra, o professor deixou a sala quase toda reprovada. É uma história aí que outro dia eu conto para vocês. E o outro, ele deixou a metade dos alunos, que foi os alunos que não puxavam saco, um grande narcisista na sala. O pessoal não foi, especialmente na disciplina de cálculo, dizer assim, não, o Vitor desleixou, o Vitor não se esforçou, não estudou. Foi uma coisa assim que eu não tinha como competir com aquela situação, sabe? A forma que aquele professor resolveu avaliar. Então, reprovado nessas 2 matérias, o que a instituição fez? Quando foi em janeiro, ela deu uma reoferta. Ela fez a reoferta da disciplina de álgebra. Me lembro que nós ficamos 16 dias frequentando esse módulo, pagando essa disciplina. Veio uma professora exclusiva para ministrar essa disciplina só para os que estavam reprovados ali. E eu tive que ir, né? Era o meu mês de férias, não pude curtir minhas férias naquela época, porque tive que ficar estudando ali, pagando aquela matéria que eu tinha ficado reprovado. Mas hoje eu nem, pessoal, assim, se fosse hoje eu nem me abalava tanto, mas naquele tempo isso me abalou tanto, eu chorei, eu fiquei mal na época, porque, assim, é um sentimento de derrota eu ter ficado reprovado nessas matérias.
Mas depois veio, eu consegui, paguei direitinho minhas matérias, refiz tudo e deu tudo certo. Quando eu estava pagando esse módulo, pessoal, nós entrávamos, como é que era feito? A gente entrava às 13 horas e saíamos às 21 horas. A professora, eu me lembro que foi uma mulher que veio ministrar esse módulo. Nós saímos às 18 horas, a professora dava 1 hora de intervalo. Você vai para sua casa às 18 horas, 19 horas é para estar aqui. Vai na sua casa tomar um banho, jantar e volta para a gente continuar até as 21 horas. É porque o módulo ele ia se estender mais, porque a gente ali já estava esticando um pouco mais ali para bater alguns dias e assim esse módulo ser concluído mais rápido. Nesse período, a professora, um exemplo aqui, a professora dava umas listas de exercício. Às vezes a gente chegava ali às 13 horas. Para quem não sabe, a disciplina de álgebra linear, ela adentra, é matemática, né? Faz parte da matemática pura. Ela entra muito naqueles cálculos que é muito trabalhado no ensino médio. É conteúdo do ensino médio, só que assim, de uma forma mais profunda. Que é basicamente as matrizes, né? É o cálculo de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Só que no ensino médio ele é trabalhado de uma maneira bem simplificada, bem tênue. Já na graduação é mais aprofundado, é mais difícil. É uns cálculos que você enche folhas fazendo aquelas contas, um trem, enfim. E ali a professora dava aquela lista de exercícios e dizia, pode ficar à vontade aí. Quem quiser ficar na sala, quem quiser ir pro pátio, quiser ir pra biblioteca, vocês se espalhem por aí. Tal horário, eu vou dar, sei lá, 1 hora e meia pra vocês fazerem essa lista, volta pra gente fazer as correções aqui. Vamos fazer a correção na lousa. E ali, às vezes eu pegava, na época a sala não era climatizada. Tinha 2 ventiladores assim nas paredes, mas ficava quente. Era tarde, período vespertino. Bora lá pra fora, vamos caçar, ficar debaixo de uma árvore ali fora. E aí, era nós ali fazendo aquela reoferta de disciplina e os professores do consórcio. E adivinhe, meus amigos, a Irenice estava fazendo. Ela estava fazendo graduação em matemática, também nas férias. E olha, um dia, eu não lembro, acho que foi um momento ali que eu dei uma pausa, tipo assim, tinha uma cantina que vendia lanche lá na instituição. Eu fui lá, comprei um suco, um salgado, eu sei que eu caminhei e sentei. Eu sentei numa sombra, num banco, assim, numa sombra pertinho, do lado de um trio. 3 senhoras sentadas e a Irenice estava sentada de costa para mim na cadeira. Pessoal, e elas não, assim, eu tava aqui comendo, mas o ouvido tava aqui, ó, atento, escutando. E elas estavam conversando ali, cada uma com o seu caderno, fazendo as contas, mas conversando. Quando de repente, certeza era professora, era uma professora. Quando uma perguntou, elas estavam falando sobre relacionamento, desabafando, amiga, porque casamento isso, porque marido é isso, que a gente sofre, não sei o quê. Aí, de repente, ela comentou, eu sei, mulher, eu sei o que é isso, sabe? Meu marido me traía, meu marido aprontou. E aí elas conversando, de repente uma faz uma pergunta para ela. Falou assim, Irenice, mas eu sei que já tem muito tempo, né, amiga, que isso aconteceu. Mas assim, de verdade mesmo aqui, tá só nós aqui. Você fez ou não fez aquilo ali? Porque você foi acusada na época, né? Você foi acusada. Não deu nada na justiça, ninguém provou nada assim, mas você fez ou não fez esse crime? Pode falar isso, fica aqui entre nós, ninguém vai... Pessoal, ela olhou para essa mulher e respondeu a mulher, ela disse assim, fui eu que fiz, tá? Ela disse, hoje eu posso abrir o jogo aqui para você, porque esse inquérito já até acabou, já arquivou, ninguém provou nada mesmo, mas fui eu. Ela disse, eu não fiz, eu não tive coragem de fazer. A minha vontade era eu ter ido lá e ter feito o serviço com minhas próprias mãos. Mas como você sabe, eu sou funcionário do Estado, eu corri o risco de ser preso, então eu não podia. Então eu paguei. Eu contratei um homem e paguei para o homem matar ela a facadas. Era para matar ela e aquela criança. Eu não queria. Ela já tinha uma filha, meu marido já tinha feito um investimento, e assim, você acha que eu ia abrir mão do meu marido, botar o meu casamento em risco por conta de uma vagabunda, uma ordinária daquela? Jamais. Eu avisei, eu fui lá, eu avisei, se afasta do meu marido, fique longe do meu marido.
ela não se afastou, ela me pirraçava. Quanto mais eu falava, quanto mais eu dizia para ela ficar longe dele, mais ela me pirraçava. Pois eu mandei pro quinto dos infernos. Mandei aquela vagabunda pro quinto dos infernos. Não me arrependo. E aí a outra, pessoal, eu vi no olhar daquelas duas mulheres conversando com ela, eu vi um olhar assustado. Até eu, assim, chegou. Sabe que era uma coisa assim que já estava esquecido para mim, eu não nem lembrava mais dessa história. De repente eu escutei aquela mulher, ela confessou ali diante das outras que ela pagou um homem para matar aquela mulher. Ela disse: eu dei uma boa grana para ele, e assim, o combinado era ele matar ela e sumir. Matar e sumir. E aí uma delas perguntou assim: e o teu marido, como é que ficou? O marido foi embora, pessoal. Ela falou: pior que meu marido acabou me largando. Loguinho, foi logo. Meu marido foi embora. Meu marido foi embora. Pessoal, em 2007 eu concluí esse curso de graduação. Eu, a partir dali, meus amigos, se eu já não tinha muita simpatia por aquela mulher, do dia que eu escutei a confissão dela, ela dizer que mandou matar uma pessoa, meus amigos, aquilo ali foi pesado. Pesado, pesado, sabe? Não, não justifica. Não justifica. Por mais que o marido estivesse traindo. A partir dali, assim, eu tomei um ranço dela. Às vezes eu via ela assim, eu fingia que nem conhecia. Adivinhem, senhores, 2021, olha só, o tanto de ano que passou, né? Me formei, trabalhei na saúde, depois passei num concurso para ser professor, e olha só onde é que eu fui parar, numa escola que ela é professora. Ela não aposentou ainda, não pediu aposentadoria ainda. Caí numa escola que ela é professora de matemática. Dei aula do ano de 2021 lá, ano passado, dei aula lá, vendo ela todo dia lá. Todos os dias eu vi ela de tarde lá. Ela já tá uma idosa já. Ela não tem cabelo branco porque ela pinta o cabelo, mas tá gordona, ela engordou muito. Pessoal, quando foi esse ano, ali por volta do mês de maio, no mês de maio, um dia, numa reunião interna, em equipe, reunião pedagógica, a diretora da escola disse assim: pessoal, isso logo no início da reunião, eu gostaria de fazer um pedido aqui. Eu não sei se os colegas, talvez tem gente aqui que não está sabendo ainda, mas a nossa colega, a professora Irenice, ela está em Goiânia, porque saiu uns nódulos na mama dela, e ela foi para Goiânia consultar, fazer uns exames, e deu câncer. Ela está com câncer, e é um câncer já num estágio um pouco avançado. Ela já operou, já passou por uma cirurgia para remover os tumores, mas está lá, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer todo o tratamento. Ela vai ficar afastada 2 anos do trabalho, já está de licença já do trabalho para fazer esse tratamento lá, mas ela assim, ela está passando por muitas dificuldades. E aí eu tô organizando aqui uma rifa. Essa rifa custa R$ 30. Era uma cesta de tipo de produtos da Natura. Natura era Boticário. Perfume, creme, essas coisas, sabe? Ela disse: R$ 30 o ponto. Por favor, gente, todo mundo aqui, eu gostaria que cada pessoa comprasse um ponto aqui dessa rifa. Que todo o dinheiro arrecadado, os Pix arrecadados, nós vamos mandar para a nossa colega que tá lá. Ela tá passando por dificuldade. Ela não tem marido. Há muitos anos o marido largou dela, não tem nenhum filho, os filhos também foram embora, ela morava sozinha aqui, ela estava morando sozinha aqui, então os amigos dela e a gente, sabe, é um momento muito difícil, então eu gostaria que todos aqui ajudassem, sabe? É nessas horas que a gente tem aqui, pessoal, eu fiquei vendo aquilo, sabe? E eu pensando, porque a diretora dessa escola é uma mulher idosa também, ela tem seus 66 anos por aí, ela devia estar aposentada, uma pessoa daquela. Mas tá lá, né? Ganhando na mamata lá como gestora. E a maioria, praticamente todo mundo, acho que só eu que não comprei aquela rifa. Pois depois eu ainda fui cobrado. Teve gente que ficou: professor, veio gente no meu PV, tá faltando você, Vitor. E não, eu vou ver aqui. Eu fiquei só enrolando, sabe? Eu digo: eu vou ver aqui, se eu vou poder. Se eu puder, eu te mando aí o Pix, tá? Enrolei até hoje, meus amigos. Eu não dei um centavo, não comprei essa rifa. Porque eu comprar rifa pra ajudar uma assassina? Ajudo não. De jeito nenhum. Que se dane pra lá. E olha, em julho deste ano eu a vi
Eu a vi um dia à noite, eu estava andando num certo lugar aqui, um evento que teve à noite, e de repente eu vi ela sentada, eu passei bem próximo dela, sabe? E ela tava careca, muito mais magra. Eu achei ela bem mais magra, batida e careca. Cabelinho. Ela tava com o cabelo raspado, só que ela amarrou um lenço. Como ela está doente, ela me viu e ela trabalha comigo. Eu tive, assim, eu também não fui tão grosseiro assim, né? Eu cheguei, passei por ela assim, eu cumprimentei. Eu digo, opa, professora, tá tudo bem com a senhora? É, meu querido, tá tudo bem, tô na luta aqui, lutando contra essa doença. Eu vim passar um período aqui, mas depois daqui um dia eu tenho que voltar de novo pra lá, que o tratamento da. Agora eu tô chegando na metade ainda do tratamento. Aliás, não, era julho, né? Tava o quê? Com 2 meses que ela tinha começado. Acho que tava fazendo a quimioterapia. Ela disse, eu não tô nem na metade ainda do tratamento. Ainda tem muito chão pela frente aí pra eu tratar. Eu falei, olha, pois tá bom, professora. Que Deus lhe abençoe, viu? Tudo vai dar certo. Pode confiar. E siga firme no seu tratamento. Fiz ali aquela capa com ela, né? E me retirei. Eu não ajudei, pessoal. Eita, mas que abenção de boca essa minha agora. Eu tô gravando aqui, são 12 horas e 40 minutos. Do meio-dia e 40. Acho que é o sono do meio-dia. Aquela vontade de tirar um cochilo. Eu ainda nem almocei ainda. Eu vou concluir aqui, aí vou comer. E acho que vai acabar eu tendo que ligar a minha central zona aqui e dormir um soninho. Dormir um sono aqui para poder aguentar fazer as outras coisas que eu tenho que fazer ao longo do dia. Mas eu aproveito muito para descansar. Ela tá lá, pessoal. Ela está lá no tratamento. Eu pergunto para vocês, qual a sua avaliação dessa história? Eu vou deixar algumas perguntas. Por que este marido largou dela? Ela não desbravou para todo mundo que ela matou a mulher. Aliás, ela bateu, ela fez e aconteceu porque disse que aquela mulher não ia tomar o marido dela. Eu não vou aceitar essa vagabunda tomar meu marido, nem meu marido ficar investindo nela. E aí o que que resultou? O marido largou, foi embora. Esses dias eu tava comentando essa história pra uma amiga minha, e essa minha amiga até falou assim, ela disse assim, Vitor, isso aí é porque ela já tinha vontade de fazer, isso aí foi só a desculpa. Se não fosse essa mulher bem aí, podia ser outra pessoa, mas ela já tinha essa vontade de fazer isso aí. Nunca confie nessa mulher. Quem já fez o que ela é capaz de fazer coisa pior. Isso aí não existe arrependimento dentro dela. E ela falando assim, nada justifica. Isso aí não justifica. Ela falou, com certeza. Ele falou, provavelmente esse marido dela, ele já estava se programando. Por que ele estava construindo uma casa para ela? Provavelmente é porque ele já tinha planos de separar da Irenice para morar com essa novinha. Pessoal, uma menina nova. Eu nem falei a idade, né? Ela estava ali com seus 19 anos. Essa amante. Eu não citei isso, né? Uma mulher nova, jovem mesmo, sabe? Naquela época nem foto eu cheguei a ver, só houve sim, o pessoal comentando, mas eu não sabia quem era a pessoa, mas falaram a idade, né? Diz que era uma moça de 19 anos que estava sendo amante, já tinha um filho, não, uma filha, e estava grávida de outro, o segundo filho dele, e ele bancava ela, construiu a casa e mantinha ela na casa com alimentos, pagava as contas, né, da casa para ela ficar ali à disposição dele e cuidando das crianças. E ela fez isso. Aí essa minha amiga falou assim, depois dele ter feito, com certeza, às vezes ela não falava para as outras pessoas, mas talvez para ele lá dentro da casa ela admitiu. Deve ter falado, matei aquela vagabunda, você não vai ficar mais com ela, você não vai ficar mais. Então ele já deve ter ficado com medo dela. Deve ter ficado com medo, tipo assim, ele fez isso com ela, depois pode fazer comigo aqui também, deixou vazar fora. E sumiu no mundo, meus amigos. Então eu lhes pergunto, por que que o marido, na sua opinião, por que que o marido não quis continuar junto com ela depois desse crime? Na sua visão, se eu tivesse aqui falando para uma plateia de mulheres, 90% das mulheres ia parabenizá-la. 90% das mulheres iriam parabenizá-la. Certinho, você fez certinho, acabou com essa vagabunda. Ela nunca mais ela vai dar a buceta dela para homem casado. Tem que acabar mesmo com essas vagabundas. Mas aqui eu estou falando para um público majoritariamente de homens. Então eu acredito que aqui as opiniões irão mudar um pouco, né? Serão diferentes.
Como é que você vê isso aí? Acha que foi correto? A novinha mereceu morrer dessa forma? Ou não? Deixe aí os seus comentários. E aí ela tá lá. Eu não ajudei, porque eu não ajudei ela no tratamento, não dei nem um centavo, porque eu pensei, talvez essa seja a única forma agora dela pagar pela maldade dela. Meus amigos, é muita maldade, gente. Olha, ela ter dado uma surra, uns puxão de cabelo, uns tapas, não foi correto também. Mas menos mal. Menos mal. Uma coisa é você bater. Outra coisa. Eita, eu acho mesmo no modo avião, ainda apita essa treco aqui. Então é isso. Eu aguardo aí os feedbacks, os comentários aí de vocês. Eu agradeço aí quem me ouviu. Acredito que era só isso, né? Se eu lembrar de alguma outra coisa que eu não tenha lembrado aqui, eu volto aí e faço um complemento. Se não, é só isso mesmo. Obrigado aí a todos que me ouviram. Deixe aí os seus comentários, viu? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.